Você já parou para pensar que tudo o que sabemos sobre a nossa independência pode estar incompleto? Aquela história de Dia do Fico, Grito do Ipiranga e bandeira verde e amarela, linda, mas muito resumida. E se eu te dissesse que por trás desse momento tão importante, existem fatos que não estão nos livros escolares? Fatos que mudam completamente a forma como enxergamos nosso país e até quem somos hoje. Então, preparado para questionar tudo o que você aprendeu na escola? Pouca gente sabe, mas antes do famoso Independência ou Morte, o Brasil quase virou colônia da França. Dom Pedro I era visto como um herói, mas também tinha seus lados obscuros. E pior, alguns dos principais líderes da época nem queriam a independência. Estamos falando de uma reviravolta histórica cheia de intrigas, interesses ocultos e alianças improváveis. Vai encerrar os olhos para isso, ou vai querer descobrir a verdade? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história que ninguém contou para você. Você vai ver que a independência do Brasil foi bem mais complexa do que parece. Que envolveu tramas políticas dignas de novela, personagens controversos e até chantagens familiares. E no final, vou deixar uma pergunta que vai mexer com sua cabeça. Vamos juntos relembrar, repensar e reescrever a nossa história? Você sabia que antes do Grito do Ipiranga, a França já tinha planos detalhados para assumir o controle do Brasil? É isso mesmo. Enquanto Dom João ainda estava aqui, os franceses não só observavam. Eles já tinham mapas, estratégias e até um plano B caso Portugal perdesse o poder. Napoleão Bonaparte, aquele ditador genial e ambicioso, via no Brasil uma mina de ouro. Literalmente. E não era segredo para ninguém. Com a invasão das tropas napoleônicas em Portugal, a corte portuguesa fugiu às pressas para cá em 1808. Mas essa mudança não passou despercebida pelos olhos europeus famintos por poder. A França, Inglaterra e até os próprios brasileiros começaram a ter ideias. Enquanto uns viam o Brasil como terra de oportunidades, outros queriam explorá-lo sem piedade. E se Dom João voltasse para Portugal e deixasse tudo para trás? Pois é exatamente isso que alguns temiam, e que quase aconteceu. Quando Dom João retorna a Portugal, ele deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Só que muita gente achava que ele era jovem demais, inexperiente e até meio cabeça dura. Mas enquanto as cortes portuguesas planejavam recolonizar o Brasil, algo inesperado começou a surgir. Um sentimento novo. Um desejo crescente. O que vocês chamariam hoje de vontade de ser dono do próprio nariz. Quando falamos em independência do Brasil, logo imaginamos Dom Pedro gritando às margens do Ipiranga. Mas pouca gente sabe que ele era muito mais do que um simples herói patriótico. Na verdade, Dom Pedro carregava consigo uma personalidade complexa. Um homem jovem, impulsivo, cheio de paixões e com um temperamento à flor da pele. Alguém que poderia ser o maior defensor do Brasil. Ou seu pior inimigo. Ele chegou ao Brasil ainda criança e cresceu cercado por luxo, mas também por pressões políticas constantes. Sua educação foi rígida, misturando deveres reais com cobranças familiares pesadas. E quando assumiu como príncipe regente, tinha apenas 23 anos e uma nação inteira nas mãos. Além disso, sua vida pessoal era turbulenta, casado com Leopoldina, mas apaixonado por outra mulher. E envolvido em brigas públicas que deixariam qualquer político moderno no chinelo. O problema é que Dom Pedro nem sempre teve apoio total dos brasileiros. Muitos achavam que ele só declarou a independência para não voltar para Portugal. Outros reclamavam das decisões autoritárias, como a dissolução da Assembleia Constituinte. Sua fama de libertador vinha acompanhada de acusações de ditador, arrogante e até violento. E apesar de tudo, foi ele quem manteve o país unido num momento em que poderíamos ter nos fragmentado. Você provavelmente aprendeu que todos os brasileiros queriam a independência. Mas a verdade é bem mais complexa. Na prática, muitos não só eram contra a separação, como temiam que Dom Pedro fosse longe demais. E olha só, nem todas as províncias apoiaram a decisão do príncipe regente.
Alguns dos lugares mais ricos e influentes estavam completamente divididos. Em Minas Gerais e Bahia, por exemplo, muitos líderes locais eram fortemente ligados a Portugal. Comerciantes, fazendeiros e até políticos viam a coroa como garantia de estabilidade e proteção comercial. Além disso, alguns temiam que uma ruptura trouxesse guerra, caos e perda de poder. Houve até tentativas sérias de resistência armada contra as ordens de Dom Pedro. Na Bahia, a batalha entre portugueses leais e brasileiros independentistas foi real. O pior é que essa divisão não era só política, ela também tinha cara social. As elites urbanas tinham interesses diferentes das populações do interior. E escravizados? Bem, eles viam a confusão como uma chance. Muitos fugiram, outros se revoltaram achando que a mudança traria liberdade. Enquanto isso, Dom Pedro precisava provar que podia manter o controle. E mostrar que ser imperador não era só título bonito. Você já imaginou como realmente se tomavam as grandes decisões na época da independência? Não era só Dom Pedro I escrevendo um decreto e pronto. Por trás das cortinas, havia negociações secretas, chantagens familiares e até promessas feitas sob juramento e depois quebradas. A verdade é que a independência foi também um jogo de poder entre poucas famílias ricas. Alguns dos maiores apoiadores de Dom Pedro eram donos de terras, comerciantes e políticos ambiciosos, que viram na separação uma chance de aumentar seu próprio poder. Enquanto outros, igualmente influentes, temiam perder privilégios com a mudança. Havia acordos tácitos, apoio à independência em troca de cargos, favores e concessões. O Brasil não só declarava sua autonomia, negociava seu futuro. E olha que interessante, algumas dessas famílias ainda têm descendentes importantes hoje. As mesmas linhagens que decidiram o destino do país continuam presentes na política e economia. Mas nem tudo era acordo silencioso, houve traições, espionagem e até ameaças veladas. Um jogo sujo onde quem tinha ouro, informação e exército mandava mais alto. E Dom Pedro, por mais que quisesse ser o centro, também precisava negociar para governar. Então, essa é a história que quase ninguém conta sobre a nossa independência. Não foi só um grito heróico às margens de um rio. Foi uma série de escolhas difíceis, alianças duvidosas e jogos de poder por trás das cortinas. Um momento que definiu não só o destino do país, mas também quem manda nele até hoje. Agora que você sabe esses detalhes, será que a gente aprende a história certa nas escolas? Será que a independência foi mesmo uma vitória para todos? Ou será que alguns pagaram o preço para outros terem poder? Pensa comigo, quantas outras verdades históricas estão escondidas entre as linhas dos livros? O passado não é só um registro de datas, é uma escolha sobre quem somos e para onde vamos. E se você chegou até aqui, quer dizer que curte descobrir a verdade por trás dos fatos históricos. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e virar parte dessa jornada pelo tempo. Tem muito mais história para desvendar juntos. E eu te vejo no próximo vídeo.